Muito boa noite, gurizada medonha. Falar sobre Internacional, uma vitória heróica contra o Nacional. Muita coisa para se falar, mas a vitória veio. Uma vitória muito difícil, Libertadores é isso aí. Libertadores é um jogo guerreado, é um jogo que não tem favorito. O Internacional fez um primeiro tempo excepcional, segundo tempo sucumbiu, mas a gente vai falar sobre isso aí. Antes disso, pedir para você se inscrever no canal, deixar o gostei, dar aquele joinha, mande mensagem, vamos conversar, vamos trocar ideia, tá bom? Muito obrigado a todos inscritos no canal, obrigado a todos que compartilham os vídeos, que estão comigo nesse canal, fazendo crescer a cada dia. O Internacional fez um primeiro tempo contra o Nacional muito bom. Perfeito, para quem duvidava de Roger Machado, que eu falei que o Roger Machado é um grande conhecedor de futebol, ele armou o time da mesma forma, com os 3 volantes, mas o Internacional dominou completamente as ações e podia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Primeiro gol foi anulado com o Thiago Maia. Antes disso, o Alan Patrick perdeu um gol fácil no canto, ele chutou mal, o goleiro pegou. E depois a Aguirre serviu o nosso centroavante matador, Ricardo Matias, que estava, não sei o que estava fazendo tanto tempo fora do Internacional. E ele, com um gol de centroavante, antecipou o zagueiro, colocou no meio do gol com força, Inter 1-0. Primeiro tempo foi muito tranquilo para o Internacional, a gente esperava aquilo ali, e aí no segundo tempo foi um filme de terror. Filme de terror, o time do Inter cansou, como eu digo, o time do Inter é um time velho no meio de campo, e depois eu vou falar sobre cada individualidade do jogo, mas antes vou falar como o Inter teve a chance de fazer o segundo gol logo no início. Ricardo Matias teve a grande chance do jogo, foi displicente. Teve a segunda chance, foi egoísta, porque era para passar a bola para o cara que estava melhor colocado. Tinha 2 jogadores do Inter, ele quis bater de chapa no canto e fazer o gol, e aconteceu dele perder. Depois daquilo ali, o Nacional tomou conta da partida. O Internacional, o Thiago Matias teve que sair por cansaço, por lesão, e o Ronaldo entrou muito mal no time do Internacional. Entrou muito mal. Mas nós vamos falar das individualidades depois. E o Nacional tomou conta, foi para cima do Inter, o Inter errando muitos passes, o Inter não acertava o último passe, mesmo assim teve chance de fazer o segundo de novo, com o Gustavo Prado, um belo chute, o goleiro defendeu, não tinha centroavante, se passou o Luca na área, depois o outro chute no canto, no cantinho ele tirou de novo. Depois o Inter teve mais uma chance com o Gustavo Prado, entrou, quis driblar o goleiro e dar de chapinha, tem que bater com força no meio do gol, em cima do goleiro, não pode escolher, gente, não pode fazer isso, é Libertadores da América, não é para fazer gol de placa, é para fazer gol, a bola tem que entrar, nem que seja de chiripa. E o Inter o Nacional teve chance com o Nico, bateu no travessão, teve falta no travessão, e depois disso, num contra-ataque, o Internacional com um campo pela frente e o grande nome da partida, Aguirre, para mim o melhor jogador em campo, grande partida do Aguirre, deu assistência pro gol e ganhou a bola, driblou o goleiro, entrou quase com bola e tudo, e o Internacional fez o que tinha que fazer. Mas tem muita coisa para se conversar desse time do Internacional. A gente critica Roger Machado, mas a gente olha para o banco de reserva e vê o quê? O Internacional tem vários jogadores machucados, Ener Valencia, que não dá resultado, anyway, de qualquer maneira. Borré, que está machucado, mas não dá resultado. Carboneiro, que estava indo muito bem, agora tá para voltar. E o Vitinho. Então o Inter jogou sem 4 jogadores machucados, 4 atacantes. Hoje o Wesley, uma figura decorativa. Nós vamos falar de cada um dos jogadores, para a gente não cometer equívocos no futuro e não criticar Roger Machado. Antony, para mim, impecável. Alguns lances que ele saiu afoito e botou a bola para a lateral, mais embaixo do gol, salvou o Inter quando o Fernando fez uma besteira no finalzinho do jogo, sair driblando dentro da área, e no mais teve perfeito, não precisou fazer nenhuma grande defesa, nenhum milagre, fez intervenção apenas, mas estava ali seguro. Aguirre, o melhor em campo, cara com vitalidade, com força, dominou completamente o setor direito, foi para frente, deu assistência para o gol e fez o segundo gol, melhor em campo. Vitão não teve falhas, algumas falhas de posicionamento. Vitor Gabriel estava bem até tomar o cartão amarelo, aí parece que deu uma amarelada, literalmente, né? Perdão da redundância, tomou o cartão amarelo e amarelou.
e o Bernabé. Bernabé foi a pior figura da defesa do Internacional. Na defesa, errando passe, tomando bola nas costas, perdendo a dividida, perdendo a antecipação. Bernabé muito mal. Fernando, a pior partida de Fernando no time do Internacional. Pior partida que eu vi o Fernando jogar. Errou muito passe, errou antecipação, errou o bote e fez aquela besteira ali, que não sei se o juiz ia dar falta, se desse gol ou não, se ele pegou o pé dele, mas não pode fazer isso aí, Fernando. Numa partida de Libertadores da América, tu não pode brincar dentro da área. Aí o Bruno Henrique não serve para ser o meia do Internacional, cansou, não tem vitalidade, não pisa dentro da área, é um jogador, para mim, ex-jogador de futebol. Saiu, cansado, como sempre, no segundo tempo. Thiago Maia. Ainda foi o melhorzinho, teve uma conclusão de cabeça, fez o gol que estava anulado, impedido, mas também outro jogador que para mim também não funciona no meio de campo nacional. O Inter precisa de um jogador com intensidade, não é esse jogador. E nós estamos falando de titulares, depois a gente vai falar dos reservas, certo? Alan Patrick, omisso, completamente omisso, não fez nada no jogo, errou passe, perdeu as bolas divididas quase todas, deu o passe no lançamento ali, não sei se foi ele, parece que dividiu a bola e sobrou para ele, aí que o Tabata dividiu, sobrou para o Alan Patrick, ele deu tapa no campo de defesa do Inter ainda, e o Aguirre, Brian Aguirre, entrou na cara do goleiro, driblou o goleiro e fez o gol. Foi a jogada do Alan Patrick em 90 minutos. Mais nada, e bateu um escanteio, isso aí, somente. Muito mal o Alan Patrick, precisa jogar muito mais, precisa se comprometer. Jogador omisso, como eu disse, perdia a bola e voltava caminhando, ele perdeu muitas bolas. Aí o Wesley, a pior fase que está vivendo no Internacional, se atira, não ganha uma dividida, não ganha uma bola, nada, não tem velocidade. Saiu 2 vezes na frente do atacante, chegou atrás. É um jogador que está numa fase deplorável, ou é cansaço físico ou é futebol mesmo que falta. Ricardo Matias, a grande surpresa que o Roger colocou em campo, é um grande jogador, vai ter um grande futuro, pecou nos lances capitais, que o Inter podia ter feito 2-0 a 3 minutos, 4 minutos, e ele pecou, tem que conversar com ele, colocar as ideias em dia e deixar esse menino, mas ele tem muito potencial, tem força física, tem estatura, cabeceia bem, bate bem na bola, então a gente tem que repensar muito sobre esse jogador aí. O que sobrou agora o Internacional? Sobrou os que entraram, Ronaldo, terrível, muito mal. Entrou muito mal, não acertou, tomou 4 dribles do Nico Lopes, que o Nico Lopes chutou no travessão. Um jogador não pode tomar 4 dribles numa jogada só. E isso que o Nico Lopes não é craque, é um jogador mediano. Não dá, esse jogador não serve para jogar no Internacional. Tabata, muito mal, fez a dividida do lance que deu o gol, mas muito mal, entrou muito mal no jogo. Gustavo Prado entrou mal, começou a se recuperar, mas também perdeu o gol feito, não pode perder aquele tipo de gol. Então, a gente revê Luca também, para mim, jogador comum. Então, a gente revê o quê? O Juninho entrou na defesa, e a defesa deu uma constância, ficou mais firme a defesa do Internacional, acredito. Mas o Internacional, o Roger Machado olha para o banco de reserva e vê isso aí, com esse jogador machucado. E o Felipe Luiz tem jogadores de seleção no banco. E o Abel Ferreira tem jogadores de seleção no banco do Palmeiras. Então essa é a grande diferença. O nosso time no banco é medíocre, é comum. É um time que não tem banco, é um time que não tem jogadores. No meio do ano, se o Internacional quiser fazer frente e conseguir a classificação através do empate contra o Bahia, o presidente tem que ir às compras. Nós temos que comprar jogadores. Tem que comprar 2 jogadores de meio de campo ou 3 jogadores. Não é atacante. Não é centroavante, mas 3 jogadores de meio de campo e um lateral esquerdo, que o Bernabé atrás vaza muito. Me perdoe os amantes do Bernabé, me perdoe os amantes do Fernando, mas hoje foi duas figuras muito mal, mas o que valeu foi os 3 pontos. Tá bom? Esse é o meu análise do jogo, muito complicado, muito difícil jogar lá, mas o Inter trouxe a vitória. Inscreva no canal, deixa o gostei, beijo no coração e fique com Deus e rumo à classificação.